Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema uma comunidade que não pode fechar as suas portas. Meus irmãos, a mensagem da igreja não é uma mensagem entre muitas outras existentes. A mensagem da igreja é a única mensagem válida, porque é uma proposta de Deus que põe ordem no caos criado pelo pecado na vida dos homens. Agora temos que entender logo no princípio, logo no início, de que igreja não tem nada a ver com correntes de bênçãos, não tem nada a ver com corrente de prosperidade, não tem nada a ver com sessão de descarrego. Igreja não tem nada a ver com cajado de Moisés, nem com espada de Josué, não tem nada a ver com vidrinho cheio de óleo vindo do Monte das Oliveiras. Igreja não tem nada a ver com saco grosso de sal vindo do Mar Morto. Igreja não tem nada a ver com culto de empresários. Igreja não tem nada a ver com culto de empreendedores. Igreja não tem nada a ver com campanhas de 7 dias, com campanhas de 12 cultos. Igreja não tem nada a ver com essas esquisitices, porque o Evangelho não é uma ideologia hedonista. O Evangelho não é para ensinar as pessoas a ficarem ricas. O Evangelho não é para ensinar as pessoas a ter coisas. Igreja não tem nada a ver com essas esquisitices, porque o Evangelho não é para promover shows pirotécnicos, nem eventos festivos. O Evangelho, meus irmãos, é a proposta de Deus para que os homens se reconciliem com Ele. E somente a igreja tem esta mensagem. Por isso, a igreja é incomparável. E ela, a igreja, não pode ficar com as suas portas fechadas. A igreja é incomparável, porque é a única comunidade no mundo que tem a tarefa mais nobre que existe, que é anunciar a mensagem da cruz para a mudança do coração do homem através de Jesus Cristo. Algumas pessoas pensam que a igreja existe para ajudar os necessitados, para dar suporte, apoio educacional àqueles que não têm. Meus irmãos, ajudar aos necessitados, dar apoio educacional àqueles que não têm, é bom, é válido, é muito importante e é necessário. Mas há várias organizações humanas, filantrópicas, sociais, que fazem isso. Agora, dizer que em Cristo há perdão de pecados, dizer que nele, em Cristo, Deus chama os homens para serem seus filhos, só a igreja pode dizer isto. Ninguém mais pode, só a igreja. Por isso que a igreja não pode ficar com as suas portas fechadas. O que é a igreja? A igreja é uma comunidade de miseráveis remidos pelo sangue de Cristo, que proclama aos homens a mensagem da cruz, que transforma o coração do homem. Por isso que a igreja não pode ficar com as suas portas fechadas. A igreja é incomparável, porque só ela, só a igreja, tem valores eternos. A igreja tem valores que são pertinentes para todas as épocas, para todas as culturas, para todas as raças, tribos e nações. Por isso que a igreja não pode ficar
com as suas portas fechadas. Meus irmãos, a nossa missão como igreja é muito grande. Por isso que a igreja precisa se aferrar aos valores eternos e espargi-los na sociedade aonde ela está inserida. Apocalipse 18:2 diz sobre Babilônia. Fala sobre Babilônia, mas aqui em Apocalipse 18:2, Babilônia não é uma cidade específica, mas é um sistema de valores pervertidos que são orientados contra Deus. Agora escute, a igreja não é uma comunidade triunfante com esses valores pervertidos. A igreja é uma comunidade militante por Deus, pelo seu reino, para anunciar salvação, regeneração e santidade à sociedade que ela está inserida. Marcos 6:20, nós lemos que Herodes temia a João Batista. O poderoso Herodes tinha medo de um pregador itinerante sem nenhum respaldo, sem nenhum apoio militar. João Batista não tinha nenhum exército militar humano a seu favor. Ele tinha o poder do céu, a autoridade do céu, e dizia o que deveria ser dito. Ele disse: não é lícito ter a mulher do teu irmão. Ele disse para Herodes, que vivia em adultério. Meus irmãos, o mundo só respeita uma igreja quando ela anda na contramão das ideologias infernais deste mundo, quando ela anda na contramão das ideias, dos pensamentos, dos valores malignos deste mundo. Aí ela cria respeito. Se vivermos à altura do nome de Cristo, o mundo vai nos detestar, mas perceberá a nossa integridade, perceberá a nossa elevada moral e ética e perceberá a autoridade espiritual. Meus irmãos, a igreja, ela é incomparável, porque é a única agência de referencial para os desajustados, para os sofridos e machucados da alma e do coração. A igreja é incomparável, porque ela é a única agência que recebe os drogados, os prostitutos, as prostitutas, os adúlteros, as adúlteras, os criminosos, os corruptos, homossexuais, e os fazem santos pela mensagem da cruz. Por isso que a igreja não pode estar com as suas portas fechadas. Hoje, há pastores, há líderes que se sentem orgulhosos e até proclamam para o público que na sua igreja tem empresários, tem médicos, tem advogados, promotores, juízes, universitários. Na verdade, quando esses pastores assim procedem, assim dizem, ele está dizendo que a sua igreja nada mais é do que um clube que se vangloria, que se orgulha da situação social dos seus sócios. Meus irmãos, escute bem, a prova contundente de que nós estamos funcionando bem como igreja e que transmitimos saúde espiritual para a sociedade é quando sentimos o prazer, a satisfação de dizer que no meio de nós existem ex-drogados, ex-presidiários, ex-criminosos, ex-prostitutos, ex-prostitutas, ex-adúlteros, adúlteras, ex-criminosos, ex-homossexuais. Meus amados irmãos, que o Senhor nos livre de ser uma igreja preocupada com números, preocupada com quantidades, com resultados quantitativos. Que o Senhor nos faça uma igreja preocupada com gente que sofre, com pessoas que estão escravizadas pelo pecado.
Agora escute bem, autoridades políticas. A igreja é a única comunidade do mundo que não pode estar com suas portas fechadas. Quem decreta fechamento das portas da igreja está guerreando contra Deus. Guerrear contra Deus é atrair para si desastre. Portanto, meus irmãos, a igreja é a comunidade única que jamais poderá estar com as suas portas fechadas. Ela tem boas novas de grande salvação para a humanidade. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente. É o meu desejo para você e toda a sua família. Amém. E louvado seja o nosso grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso.